Piscicultores do Extremo Sul comemoram, através do cooperativismo, venda recorde da safra de arroz. E você vai ver também. Nova pesquisa mostra quais os alimentos podem desencadear crises de ansiedade. A ANEEL autoriza reajustes de contas de energia elétricas em alguns estados. O mercado imobiliário vem sofrendo constante queda devido aos juros e deve fechar em baixa este ano. Continua a investigação sobre novos casos de varíola dos macacos no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 5 de julho de 2022. Tempo segue firme em toda Santa Catarina. E continua a preocupação em torno do aumento dos casos da varíola dos macacos. O estado de São Paulo já tem 53 casos confirmados da varíola do macaco. Em seguida, na lista aparecem Rio de Janeiro com 16, Rio Grande do Sul com 2, Minas Gerais com 2, Ceará com 2, Distrito Federal 1, Paraná 1 e Rio Grande do Norte também 1. Além disso, o país contabiliza pelo menos 29 casos suspeitos. Na relação oficial do Ministério da Saúde, foram registrados 76 casos da doença. O Ministério diz ainda que segue em articulação direta com as secretarias dos estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. No fim de junho, a Organização Mundial de Saúde declarou que, nesse momento, a situação ainda não é de emergência na saúde, de importância internacional. Apesar de admitir preocupação com a doença, a OMS entende que o surto não é tão grave quanto a pandemia de Covid. Autoridades sanitárias têm dito que o poder de contágio da varíola do macaco é menor que o da Covid, assim como a ocorrência de casos graves da doença. E a ANEEL está aprovando que as empresas fornecedoras de energia elétrica aumentem suas tarifas em determinados estados. A conta de luz está mais cara em São Paulo. A ANEEL autorizou o reajuste anual de 10% para os lares do estado. Já foram aprovados aumentos na energia em outros 9 estados. Mas a redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deve ajudar a frear o impacto do aumento para o consumidor e aliviar a pressão na inflação. O projeto de lei que classifica energia elétrica, combustível, transportes e comunicações como itens essenciais entrou em vigor no dia 27 de junho. O texto limita a alíquota ao mínimo cobrado por cada estado, que varia entre 17% e 18%. O objetivo é segurar a inflação, que acumula alta de 12,04% nos últimos 12 meses, segundo a prévia para o mês de junho, calculada pelo IBGE. Mas um efeito compensa o outro. A redução do ICMS também deve causar a queda de 9% nas contas de energia. E isso permite que a conta de energia fique abaixo da inflação média em 2022. Essa correção freia um pouco a pressão de custos que a energia depositou na inflação a partir da última crise hídrica, em que foram usadas bandeiras tarifárias, deixando os valores mais altos. A ANEEL informou que a redução do ICMS atenuou o preço final da energia para os consumidores da Enel São Paulo em 10,4%. Outras medidas para reduzir a energia também têm ajudado a baratear a conta, como o projeto que prevê a devolução de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras de serviço público de distribuição de eletricidade. O setor imobiliário está sentindo a alta dos preços dos juros. A queda se deve também à insegurança e à instabilidade da economia. No início da pandemia, o setor imobiliário passou por um momento único, pois os juros estavam baixos e os valores guardados em cadernetas de poupança batiam recordes, fatores que facilitavam o acesso ao crédito dos brasileiros. Agora, o setor está preocupado e busca métodos para voltar a crescer, mesmo em um momento onde os juros estão cada vez mais altos e os brasileiros tiveram que mexer em todas as economias guardadas durante anos para suportar a crise. No primeiro trimestre desse ano, foram retirados quase 31 bilhões de reais de cadernetas de poupanças. Em janeiro, quase a metade dos financiamentos imobiliários eram de poupança. Empréstimo,
do FGTS e de títulos de crédito. No total, quase 300 mil imóveis foram financiados com esses recursos, números menores que no mesmo período do ano passado. E a expectativa é que o setor termine o ano com uma queda de 5% nos financiamentos, pois agora o segmento também enfrenta o aumento de custos de produção, a inflação elevada e a alta dos juros que afetam na renda das famílias e na redução de crédito. Quando a taxa básica de juros marcava 2% ao ano, por exemplo, os bancos cobravam uma taxa anual de 7% nos financiamentos habitacionais. Agora, com a Selic em 13,25%, esses valores podem chegar a até 10%, dificultando o acesso ao financiamento, sem contar com um aumento de quase 15% em materiais e equipamentos de construção. A seguir, pesquisa mostra que alguns alimentos podem aumentar a ansiedade. Algumas empresas estão sofrendo com um novo golpe, o da liberação antecipada do IOF. Trata-se do golpe do falso IOF antecipado. O IOF é aquele imposto sobre operações financeiras aplicado sobre operações de crédito e câmbio. Então, preste atenção na maneira pela qual esses criminosos agem. Segundo informações da Receita Federal, os estelionatários se passam por supostas empresas e dizem que a liberação do crédito está condicionada ao pagamento antecipado desse IOF via Pix. E aí os criminosos fornecem documentos falsos de notificação e de arrecadação. E é isso que acaba induzindo o cidadão a pagar as taxas inexistentes para a liberação do dinheiro. Mas atenção, a Receita Federal informou por meio de um comunicado que nunca fornece dados para recolhimento de tributos ou de taxas via transferência. E ainda disse que os servidores do fisco não prestam serviços de empréstimo à população, nem entram em contato para cobrar pagamentos. Então, caso você que nos acompanha agora acredite aí que possa ter sido vítima desse tipo de golpe, a recomendação do órgão é que você vá direto, o mais rápido possível, à polícia, munido aí de todas as provas que tiver em mãos para registrar um boletim de ocorrência. A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, anunciou a demissão de 5 consultores do ex-presidente Pedro Guimarães. A executiva, que deve tomar posse essa semana, promete rigor nas investigações e ela conta com o apoio da Justiça. O Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Guimarães deixou o cargo na última quarta-feira, depois que funcionárias do banco relataram ter sofrido assédio sexual por parte do ex-presidente. A abertura das apurações veio depois de um pedido do Ministério Público de Contas. No pedido, o órgão afirma que, quando praticado no âmbito da administração pública, o assédio gera percepção na sociedade de que as instituições estatais não se pautam em valores morais, nem são conduzidas segundo elevados padrões de conduta. Já na abertura do processo de investigação, o TCU diz que vai apurar as notícias de que o senhor Pedro Guimarães, no exercício da presidência da Caixa Econômica Federal, cometeu assédio sexual e moral contra empregadas e empregados daquela instituição financeira pública, o que, além de caracterizar prática criminosa, configura flagrante violação ao princípio administrativo da moralidade, previsto expressamente na Constituição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18.600.000 brasileiros, quase 10% da população, tinham diagnóstico de ansiedade. O maior número de pessoas com transtorno em um país do mundo.
E com a chegada da pandemia, tendo como consequência medidas restritivas, isolamento social, luto pelas vidas perdidas e também o trabalho home office, ajudaram a aumentar não só a ansiedade, como o estresse e a depressão. Um estudo mais recente feito pela Universidade de São Paulo no ano passado confirmou que em uma lista de 11 países, o Brasil é o líder com mais casos de ansiedade, com quase 65% dos entrevistados. Já uma outra pesquisa desenvolvida em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Estadual de Campinas constatou que 40,4% dos brasileiros participantes do estudo se sentiam frequentemente tristes ou deprimidos e 50,6% relataram estar constantemente ansiosos ou nervosos durante a pandemia. Mas, para conter e driblar esses transtornos, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que alguns alimentos podem ser eficazes. Como a cúrcuma, nativa do sul da Ásia, é um dos suplementos alimentares que mais crescem no mundo. A especiaria natural é usada nas feridas para combater infecções e, se misturar com leite, acalma a mente, além de ótimos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. O ovo também é apontado como um dos principais alimentos para o combate da ansiedade. Isso porque ele carrega o triptofano e ser considerado um superalimento por conter praticamente todos os nutrientes necessários à saúde. Outro exemplo é a banana, fruta considerada a mais popular do Brasil. Rica em triptofano e potássio, também ajuda no combate à ansiedade e depressão. Pessoas ansiosas perdem vitaminas e minerais com muita facilidade. Por isso, existe a necessidade constante de repor esses nutrientes. O consumo de frutas cítricas, como a laranja, limão e a tangerina, ajudam a promover o bom funcionamento do sistema nervoso, visto que a vitamina C auxilia na produção de serotonina, aumentando assim a sensação de bem-estar e evitando a fadiga. A Embrapa prevê para este ano um aumento da área cultivada do trigo no Brasil. Caso a ampliação seja confirmada, o impacto da balança comercial pode passar de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária estimou um aumento na plantação de trigo no país em 300 mil hectares este ano, uma alta de 11% na área cultivada. E este número, de acordo com o órgão, pode gerar 900 mil toneladas de trigo, o que traria um impacto positivo na balança comercial brasileira de 1 bilhão e 350 milhões de reais. A meta vem em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dois dos maiores produtores mundiais de trigo. O conflito pressiona a oferta e, consequentemente, o preço. Em 2021, o Brasil importou 6 milhões e 700 mil toneladas do produto, sendo que 87% vieram da Argentina. Em 2020, a produção chegou a 6 milhões e 200 mil toneladas do cereal. E em 2021, este número subiu para 7 milhões e 600 mil toneladas. A previsão para 2022 é de mais de 8 milhões de toneladas. Em uma década, caso a produção de trigo cresça 10% ao ano, o país pode passar de 20 milhões de toneladas em 2031. E de acordo com a Embrapa, os preços internacionais do trigo dobraram desde o início da pandemia, o que se tornou um estímulo para que diversos órgãos públicos e privados busquem aumentar a produção da commodity. Vamos conferir agora as vagas de empregos que são destaque aqui na nossa região. Há vagas em Araranguá para lavanderia industrial, programador PPCP, coordenador de engenharia de produto e operador de máquina de lavanderia. Na cidade de Siderópolis, há vagas para ajustador mecânico, torneiro mecânico, orçamentista, operador e programador de CNC e almoxarife. Na cidade de Criciúma, há vagas de inspetor de segurança veicular, auxiliar de produção em produtos de iluminação, assistente de escrita fiscal, contábil em escritório de contabilidade, técnico externo em empresa de tecnologia,
técnico em segurança do trabalho em indústria de ferro e aço. Na cidade de Biguaçu, a vaga de analista de custos de indústria. Na cidade de Nova Veneza, a vaga de advogado previdenciário e escritório de advocacia. Em cidades do Rio Grande do Sul, como Guaporé, Nova Bassano, Nova Prata, Veranópolis e Serafina Correia, há vagas de vendedor em ótica. Os interessados podem realizar o cadastro do currículo através do site excelência.net ou encaminhar via e-mail vagas@excelenciarh.net. A seguir, União de Cooperativas faz venda animadora de arroz. Um seminário promovido pela Assembleia Legislativa discute os desafios da inclusão de deficientes na comunidade escolar. Na busca por mais conhecimento para quem atua com pessoas deficientes é que profissionais da educação regular participaram de um seminário promovido pela Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência e Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O encontro, que reuniu mais de 450 pessoas, foi realizado em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Daniela é fonoaudióloga e sabe a importância dessas formações para quem atua no dia a dia com algum deficiente e tem que promover a inclusão deles em sala de aula. Se todos nós trabalharmos em conjunto, né, a clínica, o terapeuta que está atendendo, a entidade, no caso nosso da AMA ou da APAI, né, e a família estiverem trabalhando em conjunto, o resultado vai ser muito melhor, com certeza, né? O tema do evento, Caminhos da Inclusão, já demonstra que há necessidade de mais formação e atualização para quem atua com algum aluno que convive com deficiência, seja física ou intelectual. O presidente da comissão, deputado Dr. Vicente Caro Preso, destacou a participação efetiva nos eventos promovidos pelo colegiado. Lembrou que mais de 25 mil pessoas participaram das ações promovidas em 2019, antes da pandemia, e que com a retomada das atividades presenciais, o público volta a atenção para as formações propostas pela comissão. Então, o que a gente quer é espalhar conhecimento, espalhar carinho para essas pessoas que muitas vezes, mesmo na esfera pública, acabam não recebendo. Todo mundo sai ganhando e o que a gente espera hoje, né, com a casa lotada, a gente sabe, tem mais de 450 inscritos, é que eles saiam daqui felizes e orientados. E neste ano, pelo menos 5 encontros já foram promovidos. Os seminários já foram realizados em quase todas as regiões de Santa Catarina. Joaçaba, no meio-oeste, Joinville, no norte do estado, Imbituba, no sul de Santa Catarina e também Tijucas, na Grande Florianópolis. E hoje, Jaraguá do Sul. Os ambientes lotados demonstram a importância desse tipo de evento. Em Jaraguá do Sul, a palestrante doutorando em distúrbios do desenvolvimento, Luciana Brites, afirmou que, além da inclusão, é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Por isso é constante a necessidade de buscar informações para aplicar nas atividades de rotina. Eu sempre costumo dizer que quando o tema é inclusão, nós temos o que a gente chama de preconceito, mas não é o preconceito que a gente fala da questão de uma forma negativa, e sim a falta de conhecimento. Por isso que a gente acaba criando fantasmas, não tendo muita clareza da importância disso. Então eu acho que esse momento é muito importante para a gente refletir, ter conhecimento e com isso diminuirmos os preconceitos e melhorarmos as práticas pedagógicas das escolas. Como conteúdo, a palestrante trouxe 2 momentos. Pela manhã, foi apresentado o desafio da inclusão e suas interfaces, incluindo escola, clínica e família. Já no período da tarde, o assunto foi práticas pedagógicas no transtorno do neurodesenvolvimento. Cooperativas de Santa Catarina se unem em busca de melhorias na hora da venda do arroz. Isso tem feito com que muitos agricultores continuem no cultivo, pois com a venda para o mercado externo, o preço da saca aumenta. Depois de mais de 3 anos, uma nova venda histórica foi feita através desse sistema.
Depois de amargar 3 anos de consecutivas quedas de preço de venda, os risicultores do sul de Santa Catarina juntaram forças e conseguiram fazer mais uma grande venda do produto para fora do país. Nessa semana, um carregamento de 50 mil sacas, ou seja, 25 mil toneladas do produto bruto, foram destinados ao mercado internacional, graças à força do cooperativismo, onde 3 cooperativas do sul de Santa Catarina se juntaram para buscar a venda do arroz. As cooperativas agropecuárias do sul de Santa Catarina, as agroindústrias, se reuniram e resolveram: vamos buscar mercado para esse arroz para diminuir o problema. Não vai se resolver ele no todo, mas diminuir o problema. E foi o que nós fizemos. Nós ficamos pessoalmente encarregados de identificar esses mercados e conseguimos na semana passada, juntamente com a Copersuca de Turvo, com a Coperja de Jacinto Machado e nós da Copagro de Tubarão, fechar essa exportação de 25 mil toneladas, o equivalente a 500 mil sacas de arroz, através de uma trading de exportação que vai levar ou para o México ou para a América Central. Não sabemos exatamente qual o destino, mas o negócio está fechado, está contratado e já está em operação. Quase 3 mil risicultores catarinenses foram beneficiados com a operação, onde também puderam receber um valor maior pelo preço da saca. Não só os 3 mil agricultores do sul de Santa Catarina se beneficiam, mas toda a cadeia produtiva brasileira, né? E poderia dizer até do Mercosul, porque no momento em que você insere pequenos produtores no mercado internacional através do sistema cooperativo, você reduz a oferta do produto no mercado brasileiro e os preços normalmente reagem, coisa que já se vê sinais disso. Não pelo volume, até porque o volume de Santa Catarina não é tão grande assim, mas também pelo que o Rio Grande do Sul está exportando, é que nós estamos conseguindo equilibrar essa oferta e demanda e começando a puxar os preços para um valor mais real, que remunere com alguma rentabilidade o nosso produtor. Então, todos acabam se beneficiando direta ou indiretamente. Segundo o presidente, mesmo com essa venda, o país vive ainda um momento muito difícil no plantio de arroz. A risicultura no Brasil vive um período realmente muito difícil, né? O Brasil já cultivou 6.600.000 hectares de arroz e nessa última safra apenas 1.700.000 hectares. Então, há uma redução diária no plantio do arroz no Brasil de 75%. Por conta muito do quê? Muito do acordo do Mercosul, que fez com que o Uruguai, a Argentina e o Paraguai começassem a produzir arroz voltado para o mercado brasileiro. E aquilo que já existia em excesso, acabou se multiplicando. E nós temos hoje um excedente de arroz muito grande ofertado pelo Mercosul para o mercado brasileiro. E toda essa movimentação de mercado, preço de insumos, importação e exportação faz com que o preço do arroz seja afetado diretamente na gôndola do supermercado. Nós estamos vivendo um momento em que a economia mundial vive uma insegurança muito grande, uma situação de inflação, mesmo em países desenvolvidos que nem sabiam o que era inflação, né? Como a Europa, como os Estados Unidos, há muito tempo sem inflação, e os custos de produção têm aumentado muito. Pior do que você ter algum aumento na gôndola é você não ter o produto. E para poder produzir com os atuais custos de produção, é preciso que o produto suba um pouco mais. Arroz continua sendo a fonte de amido mais barata do mundo, né? Você, com 20 centavos, 30 centavos, faz um almoço de arroz. Tá? Não faz de carne, mas faz de arroz. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para esses vídeos e outras programações aqui da nossa emissora, você também pode seguir a gente, se inscrever no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês uma boa noite de terça, até amanhã.